Olá, sejam bem-vindos à Competência 2 e primeiramente vamos retomar alguns conceitos que nós trabalhamos na primeira semana da nossa disciplina. Vocês devem relembrar dos conceitos de normalização, fontes de informação, canais de comunicação formais e informais, os organismos internacionais e nacionais de normalização, o conceito de comunicação científica, os níveis de normalização. Pois bem, nessa segunda competência nós vamos aprender a manusear a norma em si. É interessante que vocês verifiquem no caderno as indicações sobre a norma, sobre cada uma dessas normas e acessem o conteúdo integral. E a partir de agora vamos começar a normalizar de verdade. A primeira norma que nós vamos trabalhar é a ABNT 6027, que é o sumário. Você sabe o que é um sumário? Geralmente, quando nós vamos fazer compras ou quando temos vários itens, várias tarefas para resolver, nós fazemos uma lista que vão nos remeter para cada parte do nosso dia ou para cada seção de um supermercado, por exemplo. Da mesma forma, funciona um sumário, que vai organizar e vai remeter para partes ou capítulos específicos de uma obra. Vamos conhecer essa norma? Bom, essa é a norma 6027 ABNT, Informação e Documentação, sumário. Vamos observar alguns elementos que compõem essa norma. Esse é o visual atual das normas da ABNT e elas seguem sempre o mesmo padrão. Tem sempre um sumário inicial dizendo qual que é o conteúdo da norma e no caso dessa aqui, que é de sumário, ela é bem pequena, bem limpa, e traz sempre algumas definições para ajudar você a identificar quais são os elementos que vão fazer parte desse seu trabalho, vão identificar cada um desses conceitos e vai dar as diretrizes para a localização e estrutura, que é a formatação. No caso do sumário, temos ele como um elemento pré-textual, que inicia logo após a folha de rosto, né? Quando houver mais de um volume, deve ser incluído o sumário em toda a obra, em todos os volumes, de forma que se tenha conhecimento do conteúdo, independente do volume consultado. Como já falamos, o sumário é uma prévia do conteúdo e vai remeter para cada parte específica, dizendo qual que é a paginação onde você encontra esses tópicos, esses títulos que fazem parte do trabalho. Como estrutura, nós temos alguns indicativos, tá? Que são os indicativos de seções, que são os títulos e os subtítulos, e eles sucedem os indicativos, né, dessas seções. Recomenda-se que eles sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais, e temos como exemplo, primeiro ponto, introdução, que são as grandes seções, arquivo de sistemas. Aqui temos uma seção e subseções, que elas devem ser formatadas individualmente. Veja que as seções mais extensas, que elas são mais abrangentes, elas vêm em caixa alta e em negrito. As subseções, elas vêm sem a caixa alta, apenas no negrito. E as subseções, elas vêm em caixa baixa e sem negrito. Existem algumas regras gerais de apresentação. Por exemplo, a palavra sumário deve ser centralizada com o mesmo tipo de fonte utilizado para as seções primárias. Recomenda-se que a subordinação dos itens seja destacada com a mesma apresentação tipográfica, o tipo de letra, por exemplo, e os elementos pré-textuais não constam no sumário, ou seja, capa, folha de rosto, elas não são contados, é contado geralmente a partir da introdução. Vamos ver alguns exemplos de sumário? Temos aqui um exemplo de sumário. É o sumário de um livro. Observe que aqui nós temos o indicativo das seções. As seções mais abrangentes, elas vêm com destaque gráfico. As seções ou subseções, elas vêm com outro destaque, né, diferente, para indicar como se fosse uma hierarquia dos pontos. Existe a indicação da paginação e não se coloca, por exemplo, 1 ponto, 2 pontos. Não, é apenas o número seguido. Temos aqui o sumário de uma publicação acadêmica. Observe que nós temos da mesma forma a indicação das seções mais abrangentes, as seções menos abrangentes. Veja que visualmente nós conseguimos identificar quais são os pontos que são mais gerais e as suas subseções como se fosse realmente uma hierarquia. Então, o sumário não tem segredo, tá? É diferente do índice.
Muita gente coloca erroneamente a palavra índice no início, como se fosse sumário. Esses dois tipos de elementos, eles são diferentes. O sumário vem logo no início da publicação, vai remeter para os títulos, para os tópicos, como foi organizado o trabalho com a paginação. Já o índice, ele também tem uma norma própria, é um elemento pós-textual, que é opcional, e ele remete para assuntos ou para nomes, por exemplo, e não se aplica nesse caso aqui do sumário, que é um elemento obrigatório e pré-textual. Viu só como a norma de sumário é interessante? Agora eu tenho certeza que suas atividades semanais e os projetos integradores serão bem mais organizados. Vamos verificar qual vai ser a nossa próxima norma? Nossa próxima norma é a ABNT 6028, os resumos. Essa norma é interessante porque vai precisar de algumas habilidades da pessoa que vai trabalhar, do técnico em biblioteca, do bibliotecário, do profissional da informação, enfim. É interessante verificar que você vai precisar saber ter algumas habilidades de leitura, escrita e compreensão. Isso porque o resumo é uma síntese dos pontos principais que são tratados em um documento. Importante também mencionar que no resumo nós não vamos fazer interpretações pessoais, nem fazer juízos de valor. Isso porque nós temos que preservar o ponto de vista do autor e a integridade das informações que estão ali no texto. Então, se falta alguma informação, se você acha que deve colocar algum ponto a mais, infelizmente no resumo nós não podemos fazer, porque nós temos que ser fiéis ao texto original. E aí, vamos ver quais são os tipos de resumo que existem? Vamos conferir na norma. Essa é a norma de resumo, a ABNT 6028. Observe que visualmente elas são bem diferentes, isso por conta do tempo de edição. A edição dessa norma de resumo é de 2003. Da mesma forma, nós temos os mesmos elementos, um pequeno sumário com o conteúdo da norma. Temos as definições para cada um dos elementos que compõem essa norma. Por exemplo, se nós temos o resumo, palavra-chave, resumo crítico, resumo indicativo, resumo informativo, nós temos as definições de cada um dos pontos. A ABNT é bem eficiente nessas questões para que não exista dúvidas para quem está consultando. Temos algumas regras gerais de apresentação, certo? Ele deve ressaltar o objetivo, a metodologia, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão dos itens, eles vão depender do tipo de resumo, se é informativo ou indicativo. Ele deve ser precedido da referência do documento, a não ser quando o resumo faz parte do próprio documento. Por exemplo, se a gente está fazendo esse resumo faz parte de um TCC, a gente não precisa colocar a referência antes, a não ser que nós estejamos fazendo um resumo como se fosse um trabalho de casa. Por exemplo, o professor pede para que você faça o resumo de um livro. Então, nesse trabalho, que vai constar só do resumo, vem primeiro a referência bibliográfica, depois a palavra resumo e, em seguida, o restante dos elementos, o texto propriamente dito. Essa norma é bem pequenininha, ela tem apenas 2 páginas e tem algumas indicações bem interessantes, tá? Por exemplo, deve-se evitar os símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. Por exemplo, se eu posso ter uma sigla, por exemplo, que é pouco conhecida, então deve-se evitar. Fórmulas, equações matemáticas, diagramas, não devem constar, a não ser que sejam realmente necessários e se for imprescindível, Em relação à extensão, esse resumo deve ter de 150 a 500 palavras para trabalhos acadêmicos e relatórios científicos, de 100 a 250 palavras quando tiver artigos de periódicos, e de 50 a 100 palavras para os destinados a indicações breves, como é o caso das sinopses de livro, sinopse de filmes, enfim. Vamos ver um exemplo aqui de resumo. Temos aqui um exemplo de um resumo informativo, lembrando que nós temos 3 tipos de resumo. O informativo ele é bem completo, que ele vai tratar sobre o tema central, sobre os objetivos, sobre as conclusões desse trabalho ou o desfecho da história, por exemplo. Nós temos o resumo indicativo, que ele vai trazer apenas alguns pontos principais e ele não vai dispensar a leitura ou a consulta ao documento original, por exemplo, uma sinopse de um vídeo ou de um filme. Ele vai trazer apenas uma indicação bem básica dos elementos e se você quiser saber realmente detalhes, você vai ter que consultar.
E como terceiro tipo de resumo, nós temos a resenha, que é o resumo crítico, também chamado de recensão. Então veja que nós temos 3 termos: resumo crítico, resenha ou recensão. O que é que é esse tipo de resumo? Geralmente é feito por um especialista que vai fazer uma crítica sobre o documento ou sobre a obra. Essa crítica não necessariamente é ruim, é que o especialista vai dar opinião. Além de tratar detalhadamente de cada um dos pontos que são tratados no documento, ele vai fazer uma abordagem pessoal, ele vai dar a opinião dele, já que é um especialista. Nesse exemplo que nós temos aqui, nessa imagem, nós temos a apresentação de um resumo. Veja que a palavra resumo, o título, né? Ele vem centralizado, o texto ele é justificado, não tem indicação de parágrafo, nem é feito em tópicos, é feito um bloco de texto inteiro, tá? É uma sequência de frases concisas e objetivas que não ultrapassa 500 palavras, quando é o caso do resumo para publicações acadêmicas. Temos em seguida as palavras-chave também, que são elementos imprescindíveis. Essas palavras-chave elas devem representar o conteúdo do trabalho ou o conteúdo do documento, que sejam os pontos principais, os assuntos principais. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Não pode começar, por exemplo, nesse trabalho eu percebi tal. Não se usa o eu, deve-se utilizar a terceira pessoa do singular. Percebe-se, observa-se, e sempre na voz ativa. Ou seja, sofrendo, né? Não, a gente tem que ser sempre na voz ativa, como se estivesse narrando realmente o que se sucedeu durante o trabalho. Bom, sobre resumo, a norma é bem pequena, bem objetiva. Viu só como o resumo é interessante? Além dessas habilidades de leitura e escrita, nós temos alguns tipos bem legais, que é o resumo informativo, o resumo indicativo e o resumo crítico. Vamos utilizá-los em situações específicas que nós vamos ver mais adiante com outros tipos de norma. Vamos lá! Imagine só a seguinte situação. Você se esforça bastante para fazer uma pesquisa, faz diversas leituras, visita bibliotecas, assiste diversos vídeos e faz um trabalho super bacana. De repente você descobre que alguém pegou as suas ideias ou que simplesmente citou um trecho do seu trabalho sem dizer que foi você quem fez. Você ficaria feliz? Eu mesma ficaria bastante chateada. Para que esse tipo de coisa não aconteça, nós temos uma norma específica, que é a ABNT 10.520, que são as citações em documentos. As citações servem para enriquecer o seu trabalho e geralmente demonstram que você se embasou bastante, que você trabalhou bastante para compreender aquele conteúdo antes de fazer aquela pesquisa. Fica muito bacana você buscar fontes externas quando for fazer uma atividade semanal, fazer um projeto integrador, e isso demonstra que você aprendeu bastante, que você já conhece diversos autores e conhece diversos conceitos que estão além das disciplinas. Isso dá um up bem legal no seu trabalho. Mas existem situações que a gente tem que aprender a indicar qual é a fonte, qual é o autor daquela informação extra que nós buscamos. Para isso, nós vamos aprender a manusear a norma. Vamos ver quais são os tipos de citação e como é que a gente identifica cada uma delas? Bom, essa é a estrutura da ABNT 10.520, informação e documentação, citações em documentos. Visualmente, ela é bem parecida com a norma de resumo, que elas são editadas há algum tempo atrás, mas tem os mesmos elementos. Temos sempre um pequeno sumário dizendo qual que é o conteúdo dessa norma. É uma norma bem pequena também, 7 páginas apenas, e vai tratar dessas citações em documentos. Como a gente veio falando nos conceitos, a norma de citação ela é muito importante porque ela vai resguardar o conteúdo intelectual das obras que você consultou para embasar o trabalho que você está desenvolvendo. Então, temos alguns tipos de citação, porque nós temos várias situações em que podemos fazer essas citações, tanto a citação direta, a citação indireta, as citações de citação. Enfim, essa norma trata detalhadamente de cada um desses pontos. Observe aqui que na definição ela já coloca direitinho quais são as características desses trabalhos, dessas citações. Então, temos aqui regras gerais de apresentação. No caso das citações, as chamadas são pelo sobrenome do autor.
que pode ser uma pessoa ou uma instituição, que elas podem ser em letras maiúsculas e minúsculas. Aparecem em letras minúsculas quando o nome do autor, da instituição responsável pelo conteúdo, aparece fora dos parênteses, observando sempre que a gente tem o autor, o ano de publicação e a página, quando for o caso. E aí, letra minúscula quando a gente tiver o nome do responsável fora dos parênteses, e letras maiúsculas, todas em maiúsculas, quando a gente tiver o nome do autor, da instituição responsável pelo conteúdo dentro dos parênteses, tá? Temos as citações diretas e indiretas. Temos algumas situações aqui, por exemplo, supressões, interpolações, acréscimos ou comentários, ênfase. Quando a gente quer dar uma ênfase, um destaque, deve ser colocado dentro de colchetes, no caso das supressões. Por exemplo, eu não quero colocar uma frase inteira, eu quero só um trecho. Então, eu tenho que indicar qual foi a parte que foi suprimida pelo colchetes e reticências. Se eu tiver um acréscimo ou um comentário, por exemplo, se eu quiser fazer um comentário dentro de uma citação, coloca-se entre colchetes. Se eu quiser dar uma ênfase a um trabalho, a alguma palavra, a algum trecho, eu posso colocar grifado, em negrito ou itálico. Vamos ver alguns exemplos de citações aqui. Bom, esse é um exemplo de citação direta. Observe que elas são destacadas entre aspas, para deixar bem claro onde é que está o texto feito por você, por nós quando estamos escrevendo, e onde está o texto que foi retirado de outra fonte de informação. Por exemplo, temos uma citação direta de Morin, uma publicação do ano 2000, página 56, que é onde exatamente está a sua localização. Temos um outro exemplo aqui de citação direta. Observe que não temos aspas. Nesse caso, ocorre quando temos uma citação com mais de 3 linhas. Quando a citação tem menos de 3 linhas, ou 3 linhas exatamente, colocamos entre aspas. Quando tem mais de 3 linhas, colocamos um recuo e essa citação vai ter uma letra menor, a fonte menor do que a que tem no restante do texto. Mas, de toda forma, ainda temos o nome do autor, o ano de publicação e a página. Temos a questão também do APUD, que é a citação de citação. Por exemplo, eu li a obra de Freud, que embasou o meu trabalho, só que eu não pude acessar essa obra de Freud. Eu li o que Freud escreveu no livro de Magalhães, editado em 1996, por exemplo. Então, eu coloco Freud, que é o dono da propriedade, da ideia, citado por ou consultado em Magalhães. Isso significa que eu li Magalhães e não li Freud. E nas referências bibliográficas, eu vou citar a obra que eu tive acesso, no caso, Magalhães. Tem um ponto importante aqui sobre as citações e as referências, que são um ponto muito importante, é que da forma que está citado no texto, eu tenho que fazer obrigatoriamente as referências. Ou seja, existe uma relação de reciprocidade entre as referências e as citações bibliográficas e as citações nos documentos, Então, se eu tenho no texto o nome dos autores com o ano da publicação, esse mesmo título, essa mesma publicação deve ser obrigatoriamente sinalizada nas referências. Então, por exemplo, eu tenho esse primeiro autor de 1981. Ele vai estar bem aqui, com todos os detalhes da obra, onde foi que eu retirei a citação ou onde eu me baseei a ideia. Da mesma forma, os demais autores. Se eles são citados no texto, eles devem vir obrigatoriamente nas referências. Agora, acontece que nem sempre nós tratamos de livros. Nós podemos fazer citações ou nós podemos mencionar uma imagem, uma música, um mapa, uma lei. E aí, para cada tipo de documento, nós temos uma forma de fazer citações diferentes, que é o nosso próximo ponto. Vamos ver? Nós acabamos de ver que as citações vão proteger os direitos dos autores. E quando a gente faz uma citação, temos que colocar qual é o autor, qual é a fonte daquela informação. E como é que a gente faz então para verificar essas fontes?
Para isso, nós temos uma norma específica com as referências bibliográficas, que é a ABNT 6023. Nessa norma, nós temos os tipos de documento e como fazer cada uma das citações, porque pode haver aquela dúvida: se você citou um vídeo, se você citou um áudio, se você citou uma imagem, se você trabalhou com um documento impresso, um texto, como é que a gente faz cada um desse tipo de material? A norma 6023, a ABNT, é bem extensa, traz uma série de exemplos sobre esses tipos de documentos, sobre esses tipos de materiais e o que é que a gente tem que fazer. Identificar primeiro qual é esse tipo de documento que nós temos, se é um mapa, se é uma legislação, abrir a norma, verificar em qual parte está o exemplo e quais são os elementos básicos e aí proceder com a nossa referência. É interessante que essas referências nós não precisamos decorar todas, mas sim aprender a identificar qual é o tipo de documento que nós temos em mãos e saber buscar na norma que tipo cada um dessas situações. Vamos verificar essa norma para ver como ela funciona? Bom, aqui nós temos a ABNT 6023, que é para referências, elaboração. É uma norma bem extensa, né? Ela é extensa, mas não é complicada. Observe que nós temos, como nós tratamos anteriormente, que para cada tipo de documento nós temos uma
Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Ilustração, Isabela Oliveira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Guilherme Cabral. Professor autor, Márcia Braz. Design educacional, Renata Marques de Otero. Hugo Carlos Cavalcante. Anara Perboar. Coordenação do curso, Hugo Carlos Cavalcante. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em janeiro de 2017,